Presentes aqui Jaqueline, Jéssica, Josiane e Leidiane. Baixando aqui uma lista de presença. Ok. Leucemias linfóides agudas, não é? E aí seria o tema da nossa aula passada e o tema da aula de hoje, leucemias linfóides crônicas. Então, a gente vai fazer, né, uma reposição e dar continuidade à matéria. Pessoal, dentro do contexto, quando eu falo de leucemias linfóides, né, eu estou falando justamente dessa parte da minha hematopoiese, né, a parte aonde afeta por um processo translocacional, mutacional, né, por exposição a agentes mutagênicos químicos, físicos ou microbiológicos, a questão de um precursor linfóide, ok? Então, nas aulas anteriores, a gente viu a questão dos problemas nos precursores mieloides, onde a gente viu leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda, e vimos também as policitemias, né? Policitemia vera, que é justamente aonde afeta um cone eritropoético, tá bom? Se afeta um cone eritropoético, eu vou ter um aumento do número de eritrócitos, ok? E também vimos a parte da leucemia, né, megacariocítica, onde afetou um clone de megacariócitos, aonde nós temos aí a expansão clonal de plaquetas, levando aí um aumento do número de plaquetas. E aí, nas leucemias mieloides, nós vimos a questão de atingir aí um precursor granulocítico, né, onde afetaria aí a expansão das células brancas leucocitárias, principalmente, né, na parte dos granulócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, ok? E na aula de hoje, né, a gente vai entrar aí na questão dos precursores linfóides, né, onde pode-se adquirir aí uma leucemia linfoblástica aguda ou linfóide crônica, tá bom? A diferenciação é sempre a mesma daquele princípio, né, onde o predomínio de células blásticas daria aí a classificação da leucemia, uma leucemia aguda, e quando não há predomínio de células blásticas, porém elas estão presentes, não é? Eu tenho aí uma leucemia crônica. E aí, quando esse predomínio ele se dá na linhagem linfóide, eu tenho uma leucemia linfóide ou linfoblástica aguda, que eu chamo de simplesmente LLA. E quando eu não tenho predomínio, mas eu tenho presença de linfoblastos na minha circulação, eu tenho aí, então, leucemia linfóide crônica. Então, são as duas modalidades, né? A leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. Na leucemia linfóide aguda, eu tenho aí um predomínio de linfoblastos, tá bom, pessoal? Então, tem aí um predomínio, né, de linfoblastos. Predomínio. Já nas leucemias linfóides crônicas, eu não observo esse predomínio de linfoblastos, porém os linfoblastos estarão presentes. Uma outra peculiaridade, né, das leucemias linfóides agudas ou crônicas é que elas podem afetar os clones de precursores de células B ou os clones precursores de células T. E aí, obviamente, se afetando os precursores de células B, eu vou ter uma expansão clonal de linfócitos ou prolinfócitos B imaturos, ok? Ou seja, eles não têm função característica do linfócito B, que é produção de anticorpos. Como eles estão na imaturidade, eles não têm condição de produzir anticorpos. Então, não é interessante para o organismo, não é?
Também eu posso ter aqui, quando afeta um clone de precursor de linfócito T, eu vou ter expansão desses linfoblastos de linfócito T. E eles também não têm função definida. A gente viu que os linfócitos T, eles podem ser do tipo TCD4 e TCD8, onde o TCD4 é um linfócito auxiliar na resposta imunológica, né? Ele participa ali produzindo interleucinas que ativam o linfócito B, né? Interleucinas que ativam outras células do sistema imunológico a promover a resposta humoral, certo? E temos ali também o linfócito TCD8. Tanto o TCD4 quanto o TCD8, a gente viu que ele passa por seleção química, por isso aí vem o nome de T, certo? Eles são capazes de reconhecer o seu organismo e diferenciá-lo de um antígeno, promovendo dessa forma defesa contra invasores, certinho? O linfócito TCD8, né, ele também tem a característica de citotoxicidade, assim como o linfócito T citotóxico, ele consegue, né, eliminar aí células infectadas por vírus, células tumorais, entre outras células que o sistema imunológico requer aí a participação de um processo de citotoxicidade, ok? Mas, quando eu tenho processo leucêmico, esse processo leucêmico ele pode mutar o material genético do núcleo dos linfócitos ou dos precursores linfocíticos, transformando essa mutação em uma lesão no DNA, onde eu vou ter aí problemas com genes promotores da oncogênese, não é? Porque a leucemia nada mais é do que uma oncogênese. E aí, dentro desse princípio, a lesão é sempre estimulada por fatores que eu chamo de fatores oncogênicos, certinho? E aí, dentro desses fatores oncogênicos, o princípio da lesão, pessoal, é sempre o mesmo, certinho? Ele não muda em relação a isso, ok? E aí, só compartilhando aqui com você um slidezinho de oncogênese, para não ficar só em palavras. Olha aqui, então. Como que ocorre a oncogênese? E isto, nas leucemias, é bem claro, certinho? Ocorre justamente nisso aqui, olha. Agentes, né, carcinógenos ou mutagênicos, né, do tipo químico, físico ou biológico atingem uma célula normal. Nesse caso aqui nós estamos falando de precursores da linfopoiese, e atingindo esses precursores da linfopoiese, na onde que estão esses precursores? Esses linfócitos TCD4, TCD8, né, linfócito B, eles estão nos órgãos linfóides, baço, né, timo, medula óssea, ok? E aí, agentes químicos chegando nessa região, físicos chegando nessa região e biológicos chegando nessa região, incide nesses precursores normais, provocando uma lesão no DNA dessas células. Isso são agentes mutagênicos. Essa lesão no DNA promove a inativação de genes supressores do tumor, e aí eu tenho a incapacidade da ativação do sistema de reparo do DNA. Porque todas as vezes que a célula entra em mitose, ela tem, primeiro, duplicar o seu material genético, não é? Duplicar as suas organelas citoplasmáticas, e aqui, na duplicação do material genético, entra a duplicação dos cromossomos, lá dentro do núcleo. Só então essa célula irá dividir, não é, em duas novas células, não é? E aí formando novamente o núcleo. E nesse processo mitótico de divisão, pessoal, às vezes, né, apesar da probabilidade ser baixa, mas existe a probabilidade de ocorrer o quê?
a mutação, lesão ou dano no DNA no processo de duplicação do DNA no processo mitótico. E aí entra os genes de reparo do DNA, impedindo que essas danificações pelo processo de multiplicação comum, né, aconteçam e venham permanecer. Então, nossas células têm sempre genes que regulam os danos causados pela mitose no organismo, que apesar de serem baixos, como eu falei, eles acontecem. E caso a sua célula não consiga resolver reparando o DNA, ela ativa um outro gene que induz a célula a um processo apoptótico, ou seja, a célula que, mutada por um problema no DNA, por uma lesão no DNA, e eu não consiga resolver por um reparo de DNA, eu entro no processo apoptótico dessa célula e essa célula vem a ser eliminada, tá bom? E aí eu fico só apenas com clones saudáveis, que não tem problema de lesão no DNA. O problema é que quando a gente expõe as nossas vidas a agentes químicos, tá bom? Físicos e biológicos que têm potencial mutagênico ou carcinogênico, eu posso induzir o quê? A inativação destes genes supressores do tumor, que são genes que regulam a ativação do reparo do DNA e são genes que regulam a apoptose, caso o reparo não venha conseguir fazer a sua função, ok? E aí, se eu inativar esses genes tão importantes para a continuidade da manutenção da normalidade celular, eu começo a promover, então, células que contêm erros no DNA, e esses erros, né, levam a mutações, né, em sucessivas divisões, como já não tenho mais sistema de reparo e nem sistema de apoptose, nas sucessivas divisões, esses genes, né, vão mutando outros genes, promovendo aí genes promotores da oncogênese. E aí eu tenho ativação, né, desses genes promotores da oncogênese, que promovem o crescimento celular de forma exagerada, né, e se transformando aí numa neoplasia maligna. Nesse caso que nós estamos estudando aqui, né, isso acontece nos clones, né, de linfócitos e mielócitos. Linfócitos promovendo leucemia linfóide e mielócitos promovendo leucemias mieloides, né, atingindo todos os precursores mieloides e aqui todos os precursores linfóides. Então, dependendo do clone atingido, os agentes químicos, físicos, né, e microbiológicos vão promover aí uma leucemia linfóide aguda ou uma leucemia linfóide crônica. Lembrando sempre que, né, dependendo da quantidade de clones atingidos, né, eu vou produzir mais ou menos linfoblastos. E aí, quando eu produzo muito linfoblasto, há um predomínio de linfoblasto, e quando há um predomínio de células imaturas linfoblásticas, eu tenho o que nós chamamos de leucemia linfóide aguda. Quando chega a atingir esse processo mutacional poucas células, né, eu tenho aí uma leucemia linfóide crônica. Porém, como chegou a atingir clones, eu tenho leucemia. E aí, como eu falei, pode atingir tanto precursores de células B, quanto precursores de células T. Então, no caso da leucemia linfóide aguda de células B, tá bom? Os genes que são atingidos, tá bom? Genes associados com o desenvolvimento linfóide em estádios precoces, são justamente esses genes aqui, olha, PAX5, IKZF1 e EBF1. Esses genes, tá bom, estão associados com o desenvolvimento linfóide em estádios precoces, estão frequentemente mutados por processos de deleção, amplificação, mutação ou rearranjo cromossômico, ok? Então, na leucemia linfóide aguda, esses genes aqui se encontram frequentemente mutados,
o que provoca esse processo oncogênico que nós chamamos de leucemia linfóide aguda, tá bom? Afetando também os genes supressores tumorais, que são justamente aqueles genes que eu falei que regulam o ciclo celular, promovendo aí o reparo de DNA ou apoptose, certo? Então, aí eu tenho esses genes aqui que estão mutados. O TP53, né, que é um gene regulador aí, tanto do reparo quanto da apoptose, o RB1 e o CDKN2A, tá bom? Então, estes genes aqui são genes que eu chamo de genes supressores tumorais. Estes outros genes aqui, tá bom? Está associado com a questão do desenvolvimento celular, certo? E também eu tenho receptores de citocinas, tirosinas e quinases, que são enzimas ou proteínas promotoras de alguma ação. Por exemplo, quando uma célula, que é o linfócito TCD4, ele recebe uma ativação, uma apresentação de antígeno, ele libera justamente citocinas e quimiocinas, que promovem a expansão clonal de outros linfócitos e ativação de outros linfócitos. Então, receptores de citocina, tirosina e quinase, não é? Que se encontram por algum motivo mutados, vão inferir em problemas de sinalização celular, tá bom? E aí eu tenho principalmente esses receptores, o CRLF2, receptor de eritropoetina, receptor de interleucina 7, receptor de ABL1, perdão, ABL2, CSF1R, PDGFRB, o JAK2, NRAS, o KRAS e o NF1, tá bom? E aí a sinalização linfóide, principalmente ocorrendo por BTLA e CD200, né, ela estará comprometida, além de genes associados a mecanismos epigenéticos. O que são mecanismos epigenéticos? Que foram herdados, né, de forma hereditária, que a pessoa já tem, por estar com a presença desses genes no seu material genético, uma predisposição genética à oncogênese, e nesse caso aqui especialmente a leucemia linfóide, tá bom? E aí eu tenho então a questão da presença desses genes aqui, que com certeza hoje já sabe, né, que foram herdados e estão presentes nos casos associados a desenvolvimento precoce de leucemia linfóide aguda. Certinho, pessoal? Então, na leucemia linfóide aguda de células T, essas daqui são de células B, tá bom? Onde atinge esses genes e afetam esses receptores, e temos aí também uma herança genética envolvida, nos casos que não sofreram mutação, mas herdaram a mutação, ok? Então, na leucemia linfóide aguda de células T, é caracterizada por translocações que desregulam a transcrição do rearranjo do locus do receptor de células T, e também genes associados à sinalização de genes supressores tumorais, tá bom? Nesse caso, o NOT1, o FBXW7, o PTEN e o RB1, tá bom? Reparem que o RB1, né, ele está presente aqui, ok? Também ele é um gene supressor tumoral e ele está presente em todas as células, olha. Então, tanto faz ser células B, né, olha aqui ele, quanto faz ser células T, ok? Com algumas poucas modificações, são genes supressores tumorais em todas as células, ok? E dentro da classificação, né, francesa, americana e britânica, nós temos a classificação das leucemias linfóides agudas, né, em L1,
L2 e L3. O que irá diferenciar isso é justamente o tamanho das células blásticas, aonde L1 é frequentemente encontrado linfoblastos de pequeno diâmetro, ok? O linfócito normal, ele tem praticamente o mesmo tamanho, né? O núcleo dele tem praticamente o mesmo tamanho de um eritrócito, ok? Então, olha só aqui, um linfócitozinho normal, né, com citoplasma em forma de meia-lua, aonde o núcleo tem praticamente o mesmo tamanho de um eritrócito, de 7 a 8 micras, ok? E aí, quando eu tenho a presença de linfoblasto, você observa, né, principalmente a questão do linfoblasto é a questão de presença de nucléolos, né, bem evidentes, certinho, como vocês estão vendo aqui. Nucléolos significa imaturidade, olha lá, da célula, certo? E são linfoblastos. Nesse caso, como são linfoblastos pequenos, são classificados como linfoblastos L1. O que diz? Caracteriza-se morfologicamente por blastos pequenos, variando entre uma ou duas vezes o tamanho de um linfócito pequeno. Tá bom? Citoplasma escasso com basofilia. O que é basofilia? É justamente quando a célula encontra o seu citoplasma arroxeado, né, como vocês estão vendo aqui, discreta ou moderada. O núcleo é arredondado, ocupando praticamente todo o citoplasma, como você está vendo aqui, certo? Elevada reação núcleo-citoplasma, relação núcleo-citoplasma, podendo apresentar edentações, ok? Olha lá, um exemplo de edentação aqui, ó, certo? Porém, com nucléolos geralmente não visíveis. Você não observa, né, facilmente o nucléolo, mas ele está presente, como eu mostrei aqui para você, uma sombra de nucléolo, olha aqui, tá bom? Uma sombra do nucléolo. Então, geralmente não visíveis, mas como célula blástica, eles apresentam. Essa daqui é praticamente impossível, né, você ver um nucléolo. Mas se você forçar, você vai perceber que ele está aqui, ó, tá bom? Justamente nesta região, tá? E aí, na L2. L2 são linfoblastos de tamanho intermediário, né? Se o linfócito ele já é do tamanho de uma hemácia, o L2 ele fica intermediário. Os blastos se apresentam com maior tamanho, citoplasma mais abundante, com basofilia discreta moderada. O núcleo possui forma irregular, podendo ser clivado com nucleolo aparente, né? Geralmente único ou em número de 2. Ok? Então, aqui também você observa a presença de vários nucléolos, você observa que são linfoblastos maiores do que o que a gente analisou anteriormente, tá bom? Uma basofilia, né, bastante definida, né? Pode vir ou não acompanhada dessas vacuolizações citoplasmáticas, ok? E são linfoblastos normalmente bem maiores do que o L1, certo? Então, olha lá, presença de nucléolos, ok? Basofilia citoplasmática e vacuolização citoplasmática. O L3, então, olha lá, são linfoblastos, né, bem maiores, são células grandes, né? O nucleolo fica aqui bem evidente, olha. Se você não conseguiu enxergar o nucleolo até agora, talvez com o linfoblasto aqui você enxergue a presença, o L3, a presença do nucleolo, tá bom, pessoal? Então, olha só, a presença do nucleolo, né, evidente aqui na célula linfoblástica, certinho? E aí, a morfologia é caracterizada por células grandes, com citoplasma moderado, abundante, certo? Então, você não vê aquele citoplasma mais escasso, né? Então, você encontra aqui um citoplasma abundante, com intensa basofilia e também vacuolização. Você pode encontrar aqui vacuolização citoplasmática, certo, pessoal? Então, o núcleo ocupa grande parte do citoplasma, elevada reação núcleo-citoplasma com nucleolo proeminente, como eu mostrei aqui para você, não é? A presença de um nucleolo.
bastante evidente. E aqui outro também, certo? Olha lá. Todos núcleos, ok? E aí das leucemias linfoblásticas, né, onde eu tenho aí linfoma de células B, nós temos algumas leucemias a serem citadas. Leucemia linfoblástica ou linfoma de células B, do tipo NOS, leucemia linfoblástica, linfoma de células B com anormalidades genéticas recorrentes, leucemia linfoblástica, linfoma de célula B com translocação no cromossomo 922, certo? Se você lembra, quando a gente estudou, né, leucemia mieloide crônica, essa translocação 922, ela é uma translocação muito famosa, muito conhecida, tá bom? É a translocação que nós chamamos, que forma a presença do cromossomo Filadélfia, tá bom? Que na ocasião, quando a gente estudou leucemia mieloide crônica, a gente observou que essa translocação, ela pode gerar 3 tipos de cromossomos Filadélfia, dependendo da onde que foi a quebra do cromossomo, certo? E quando essa quebra gera ali poucos pares de base no cromossomo, eu tenho esse cromossomo Filadélfia envolvido com casos de leucemia linfoblástica de linfomas de célula B, certo? E aí, essa translocação, né, ela é famosa também por atingir a parte mieloide, ok? Assim como também atinge a parte linfóide dos clones celulares, promovendo dessa forma, então, pessoal, tanto leucemias mieloides quanto leucemias linfóides, ok? Então, leucemia linfoblástica. Mas, classicamente, antes de prosseguir aqui, essa translocação é mais envolvida com problemas de leucemia mieloide crônica, certinho? Translocação 922. Então, leucemia linfoblástica ou linfoma de células B com translocação, né, 1123, e aí promovendo um rearranjo do tipo MLL. No caso da translocação 922, o rearranjo que se promove é o BCR-ABL1, certo? E aí, a leucemia linfoblástica, linfoma de células B com translocação 1221, promovendo aí, então, esse rearranjo cromossomo TEL e AML1, ok? Leucemia linfoblástica, linfoma de células B com hiperploidia, leucemia linfoblástica com linfoma de células B com hipoploidia, leucemias linfoblásticas, linfoma de célula B com translocação 514, com translocação 119, tá bom? E aí você observa o quê? Problemas de translocação são erros, né, erros no DNA. Esses erros podem vir tanto por motivação de exposição de agentes mutagênicos, como a gente falou, quanto também pode vir, né, por motivação epigenética, uma translocação herdada e aí desenvolvendo leucemia linfóide no recém-nascido ou em crianças, né, que apresentem essas naturezas epigenéticas herdadas, ok? Na questão, né, do diagnóstico, certo? A gente pode fazer a classificação FAB, né, que é aquela classificação L1, L2, L3 de leucemias linfóides agudas, mas também a gente pode integrar dados de imunofenotipagem, assim como a gente fez na leucemia mieloide crônica e aguda, e citogenéticos e moleculares, né? Na classificação FAB, a gente só consegue classificar se ela é uma leucemia linfóide aguda ou se ela é crônica, porque a gente tem condição de contar os blastos, ou se esta questão ela apresenta
né, linfoblastos do tipo L1, L2 ou L3. E aí a classificação FAB é limitada. Para saber se atingiu células B ou células T, eu preciso de imunofenotipagem, tá bom? E aí, para saber qual foi a motivação que atingiu as células B ou células T, eu tenho aí a questão da citogenética e exames moleculares para ver, né, aonde ocorreu a mutação, a translocação, a deleção, a adição ou as euploidias ou aneuploidias, tá bom? Que inferiram na culminância da leucemia linfóide aguda, tá bom, pessoal? E no caso da crônica, é a mesma situação. O que modifica em relação à crônica é que eu tenho atingido ali uma menor quantidade de clones. Então, se eu tenho atingido uma menor quantidade de clones, eu vou produzir menos linfoblastos do que uma leucemia aguda produziria. Então, é justamente isso que separa as leucemias crônicas das leucemias agudas, a quantidade de predomínio de blastos, certinho? O tratamento farmacológico, né, da leucemia linfóide aguda promove aí na indução da remissão, na consolidação do tratamento, na manutenção e na profilaxia da infiltração do sistema nervoso central. A indução da remissão, né, que é o primeiro tratamento a ser conduzido, ele dura em média 1 a 2 meses e é feito com 3 ou 4 drogas, como vincristina, antracíclicos, né, no caso aqui a daunorubicina, e a asparaginase e prednisona. Então, estes são os fármacos utilizados na indução da remissão, né, para o tratamento farmacológico da leucemia linfóide aguda. Já a consolidação do tratamento, ela é realizada atualmente com altas doses de metotrexano, tá bom? Ou citarabina, ok? E mais recentemente, esquemas de consolidação utilizam altas doses de metotrexano associado a L-asparaginase, certinho? E aí, o tratamento para manutenção após consolidação, ele dura em média de 2 a 3 anos e é feito com metotrexano e 6-mercaptopurina. A profilaxia da infiltração do sistema nervoso central, não é frequentemente os pacientes com leucemia linfóide aguda apresentam recidiva, ou seja, metástases no sistema nervoso central, não é? E aí o que seria, professor, uma metástase, não é? A questão da metástase, gente, a questão da metástase é justamente quando uma célula tumoral, não é, em algum local, ela se desprende, né, do local e por via hematogênica ou linfática vai colonizar outro local formando, né, aí o que nós chamamos de metástase ou tumor metatásico secundário àquele que deu origem, certo? Então, é justamente para prevenir essa situação, né, de infiltração de linfoblastos a nível de sistema nervoso central, mutados, né? A gente tem que fazer uma questão de profilaxia no tratamento. O que é isso? Depois da manutenção do tratamento, que vai de 2 a 3 anos, né, a gente tem que estar avaliando, né, tem que estar observando, porque frequentemente esses pacientes têm recidiva no sistema nervoso central. E uma minoria apresenta infiltração ao diagnóstico, problemas, né, nesse diagnóstico e aí eu vou observar ali quando eu colho um líquor, né, quando eu quero analisar o sistema nervoso central, eu tenho que colher líquidos encéfalo-raquidiano, para que haja, né, esta observação clara, né, se tem ou se não tem alguma infiltração
né, de linfoblastos ali no líquor, certinho? Para que, então, eu possa, dessa forma, né, conduzir o tratamento em uma profilaxia de infiltração do sistema nervoso central. E aí, possíveis interações medicamentosas, né, devido ao uso desses fármacos, não é? Principalmente metotrexano, citarabina e as antraciclinas, como a daunorubicina, certo? Podem levar a uma depressão da medula óssea, ok? Bem como toxicidade renal, gastrointestinal e pulmonar. Então, esses medicamentos, eles podem causar aí aplasia de medula, né? O que é a aplasia de medula? A medula não se transforma em outras células mais, ela fica aplásica, ela fica ausente de transformação. Isso é promovido então devido ao uso desses fármacos, e aí é o custo-benefício, não pode ficar sem usar porque é o tratamento, tá bom? Mas também paga-se um alto preço por isso, podendo levar à depressão da medula óssea, bem como toxicidade renal, ou seja, ele é nefrotóxico, atinge os néfrons, tá bom? Gastrointestinal e pulmonar, certo? O aumento da nefrotoxicidade pode ser observado quando uma alta dose de metotrexano é administrada em combinação com um agente quimioterápico potencialmente nefrotóxico, por exemplo, a cisplatina. E é justamente na fase de consolidação que a gente usa altas doses de metotrexano, associado a uma outra droga, certo? E aqui pode haver aumento da nefrotoxicidade. A citarabina, que é um fármaco ali de remissão, em associação ao metotrexano, promovido também a questão da consolidação, olha só, citarabina e metotrexano, manutenção metotrexano, ok? Então, são os fármacos aí mais utilizados nessa situação da quimioterapia. E aí, a citarabina em associação ao metotrexano intratecal, né, pode aumentar o risco de eventos graves neurológicos. O que é isso aqui? Na busca, né, da profilaxia da infiltração no sistema nervoso central, né, esta quimioterapia ela também é feita de forma intratecal, né? Ou seja, atingindo ali a questão das meninges. E pode aumentar o risco de eventos graves neurológicos, como cefaleia, paralisia, coma e episódios semelhantes ao acidente vascular cerebral. Ok? E aí, pessoal, nessa situação, tanto as leucemias linfóides crônicas e agudas possuem esse tratamento. O que tem de novidade, né, vindo por aí em questão de tratamento é justamente o tratamento por imunoterapia. Como que é feito o tratamento por imunoterapia? Hoje a gente consegue fazer cultura de células T, cultura de células B, cultura de todas as células, né, que estão presentes ali no nosso sistema hematopoético. E aí, como eu consigo fazer cultura de células B e T, eu consigo fazer, então, anticorpos específicos contra o câncer, alguns cânceres. E isso dá-se o nome de imunoterapia. Ela é mais específica, né, atinge diferentemente, né, dessas drogas utilizadas aqui, que nós observamos a questão da alta nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, e atingem um corpo como um todo, né, mas que é utilizado devido ao custo-benefício. Eu não posso deixar a pessoa, né, ir a óbito por esse motivo principal da oncogenia de células linfóides ou mieloides. Vocês observaram que o tratamento é praticamente o mesmo, que muda é o esquema terapêutico de como que ela é aplicada, devido ao estadiamento da leucemia. O que é estadiamento?
É uma leucemia mieloide? É uma leucemia linfóide? Né? É aguda? É crônica? E aí eu vou variando as dosagens das químicas, mas os medicamentos, os fármacos, se vocês observaram durante as aulas, eles são os mesmos. Metotrexano, citarabina, antraciclina, tá bom? E variando aí o esquema possológico das terapias de acordo com cada leucemia, certo? E o que tem de comum nesses fármacos? Eles são fármacos que atingem a questão celular, impedindo a multiplicação celular, porque eles inibem a DNA polimerase. O que é a DNA polimerase? Ela é uma proteína responsável pela duplicação do material genético. Se eu não tenho duplicação do material genético, eu tenho ali automaticamente, né, uma inibição mitótica. Inibição mitótica, ela atinge diretamente também o tumor, certo? E aí, nessa situação, fármacos específicos para destruir as células tumorais. Primeiro, para inibir as mitoses, o que pode levar a esses problemas, né, que a gente citou aqui como a depressão da medula óssea, ou seja, inibiu tanto que a medula óssea entra em aplasia. E aí, fármacos que promovem citotoxicidade. Aí entra a questão das imunoterapias, onde eu tenho anticorpos efetivos contra as células tumorais, né, agredindo apenas as células tumorais, e anticorpos, células T citotóxicas específicas apenas para tumores, promovendo a apoptose, certinho? A apoptose dessas células especificamente. Diferente, não é, dos tumores sólidos que a gente comumente ver sendo removido por cirurgias. No caso da medula óssea, não tem como, né, você tratar um tecido líquido, certo? E aí, o que você faz? Faz, então, o tratamento em etapas, indução à remissão, quimioterapias que atacam as células tumorais, quimioterapias que atacam a mitose, não é? E aí depois vem com a imunoterapia específica para eliminar apenas as células clonais que estão promovendo esse problema de leucemia linfóide ou mieloide. E aí essa imunoterapia é mais específica, ok? Como o tecido é líquido, ele precisa ser tratado como tal. Não tem como você remover um tecido líquido cirurgicamente. E aí existe, né, antes da imunoterapia, as questões que você fazia, tirava toda a medula óssea da pessoa, não é? Fazia uma cultura apenas dos clones saudáveis, zerava a pessoa, não é? Por um período ali com quimioterapias, no sentido da medula óssea, e aí nesse período, a pessoa ficava praticamente sem sistema imunológico funcional e com baixa produção ali de hemácias e plaquetas, o que poderia inferir a sangramentos e anemias graves, certo? Então, durante todo esse período que eu extraía a medula óssea da pessoa, a pessoa ficava ali em observação intensiva, ok? E aí, depois da cultura pronta, era implantada a medula óssea da própria pessoa na pessoa, e aí, esperando que houvesse uma normalização da situação. Porém, esse tratamento, ele se mostrou muito invasivo e não tão eficaz, e por isso ele é utilizado em últimas instâncias. E aí, com o avanço da citogenética, a gente conseguindo observar esses problemas translocacionais, mutacionais, entre outras situações, a gente também consegue, né, de certa forma, fazer manutenção através de clones com imunoterapia, né, como eu falei aqui para você, com clones de células T citotóxicas específicas para alguns cânceres e produção de anticorpos específicos para alguns tipos de câncer. Não são todos que são contemplados, mas essa possibilidade, ela existe sim, ok?
e ela é bastante promissora, não é? Para esperança de alguns. No caso aqui das leucemias linfóides crônicas, né, vocês observam que o tratamento é praticamente o mesmo, né? Os dados conceituais epidemiológicos da leucemia linfóide crônica, que vai ser abordado, características clínicas e laboratoriais da leucemia linfóide crônica, né? A gente já falou sobre isso, não é? Etiopatogenia da leucemia linfóide crônica e tratamento farmacológico, você vai ver que é a mesma situação. Então, os dados conceituais, a leucemia linfocítica crônica, conhecida também por leucemia linfóide crônica, é definida como uma doença maligna dos linfócitos B maduros, né, com acúmulo de células B clonais, né, no sangue periférico, medula óssea, tecido linfóide, e por importante heterogeneidade na manifestação clínica biológica. Em uma parte dos casos da doença, se manifesta principalmente pela presença de linfadenopatia, né? Ou seja, você vai ter ali presença de linfonodos infartados, ok? Aumentados, sendo denominada de linfoma linfocítico, os famosos linfomas ali de células pequenas. A leucemia linfóide crônica e o linfoma linfocítico de células pequenas são diferentes manifestações da mesma doença e, consequentemente, são conduzidos da mesma maneira, farmacologicamente falando, ok? E aí você pode, né, evidenciar que alguns casos de leucemia linfóide crônica são diagnosticados quase por acaso após a realização de um exame hematológico, seja em que haja sintomatologia clínica alguma. Hoje, praticamente 30% aí das leucemias são diagnosticadas antes que apareçam os sintomas. Isso se deve à conscientização da população que tem que fazer exames com frequência. E aí, no exame hematológico, lá no hemograma, a gente percebe a presença desses linfoblastos, já alerta o médico, que vai tomar as devidas providências antes mesmo que a pessoa sinta sintomas. Outras vezes o quadro clínico é severo, A pessoa deixou passar muito tempo e já chegou com sinais e sintomas, ocorrendo anemia grave, por isso muita fraqueza, icterícia, devido aí ao rompimento lesional das hemácias, hepatoesplenomegalia, e adenomegalia generalizada. E essa doença apresenta quadro clínico com características muito próximas do linfoma maligno, tipo linfocítico, e muitos casos de diagnóstico diferencial entre ambos é difícil de ser estabelecido. Nesse caso, é preciso da imunofenotipagem, como a gente viu, não tem como você diferenciar linfócitos de forma morfológica pelo hemograma ou pelo mielograma. Tá bom? É preciso de uma imunofenotipagem para saber se atingiu células T ou células B, certo? Entre as leucemias que incidem em adulto, a leucemia linfóide crônica é a mais prevalente no Ocidente, tendo, porém, baixa incidência em países do Oriente. Diferentemente das leucemias linfóides agudas, que atingem mais crianças, tá bom? A doença é frequentemente em pessoas entre 67 a 72 anos, tá bom? Mediana de idade ao diagnóstico de 71 anos, 10 a 15% dos pacientes apresentam a doença com menos de 55 anos. Mas é rara antes da quarta década por causa da realização de exames de rotina, como eu falei. Atualmente, o diagnóstico tem sido feito em indivíduos mais jovens e, em geral, assintomáticos, ocorrendo aumento exponencial da incidência com a idade. Mais de 30 casos a cada 100 mil ao ano em indivíduos com mais de 80 anos. O que acontece? Além dos exames tradicionais que nós temos hoje disponível aí no laboratório, que é o hemograma, nós temos aí também o avanço da citogenética. Com o avanço da citogenética, eu consigo também avaliar o seu perfil genético através da colheita do seu material no sangue. Então, eu consigo avaliar se você já possui ou não alguma natureza epigenética herdada, ok?
ou se você já possui ou não alguma mutação que possa, porventura, favorecer você desenvolver leucemias no futuro, ok? Como translocações, mutações ou deleções, que ainda não manifestaram, porque vocês viram que entre a lesão do DNA e o processo mutagênico, existe um tempo e um período para que a célula comece a se multiplicar de forma descontrolada, desregulando outros genes, tá bom? E aí, durante esse período, eu consigo detectar, né, e a pessoa pode se tratar precocemente, né? A proposta da medicina preventiva hoje, né? Você pode prever por exame se você é uma pessoa que vai infartar no futuro, se é uma pessoa que vai ter problemas renais no futuro, se é uma pessoa que vai ter problemas relacionados ao diabetes no futuro, não é? Se você vai ter alguma propensão a desenvolver algum câncer no futuro. Então, com isso, eu consigo, através de exames já presentes desde 2014 no menu laboratorial, detectar esses genes e também, né, promover aí um tratamento precoce para que não venha desenvolver algumas doenças. Certinho? Então, essa é uma novidade muito positiva hoje no diagnóstico laboratorial. No caso aqui, na etiopatogenia da leucemia linfóide crônica, não existe fatores claros, né, na leucemia linfóide crônica. Também não foi identificada associação com a exposição à radiação ionizante e substâncias químicas, sendo a única forma de leucemia não associada à explosão da bomba atômica, não é? Por quê? Nessas naturezas epigenéticas, né, naquela exposição a radiações, né, promovidas não somente na bomba atômica ali de Hiroshima, Nagasaki, mas os acidentes famosos, né, que nós temos aí, né, pela história, a usina nuclear de Chernobyl, né, recentemente a usina nuclear no Japão, e aqui também em Goiás nós tivemos o acidente com o Césio-137. Então, essa exposição à radiação, ela desenvolveu, né, fatores carcinogênicos, né, que envolvem a população local. E aí, tanto em naturezas epigenéticas, passando por gerações, quanto afetando os incidentes primários que ocorreram diretamente ligados à radiação, né, a gente tem alguns problemas. O que não é o caso, né, pelo menos estudos comprovam que não é o caso, né, da questão da leucemia linfóide crônica. Nesse caso aqui, a pessoa adquiriu, né, de uma forma vivencional, ou seja, não foi por herança epigenética, quando a gente viu lá nas leucemias linfóides agudas, tá bom? Atualmente, várias linhas de evidência sugerem um componente genético hereditário ligado ao risco de leucemias linfóides crônicas, sendo o risco familiar um dos mais comparados a qualquer outro, né, como o câncer. Então, cerca de 5 a 10% dos pacientes têm predisposição familiar, documentada em estudos iniciais, demonstrando que indivíduos com familiares em primeiro grau de leucemia linfóide crônica apresentam um risco 3 vezes maior de desenvolver, né, leucemia linfóide crônica ou outra doença linfoproliferativa de uma população geral. Então, apesar dos estudos, né, não encontrarem correlações a acidentes nucleares, a gente vê que tem uma natureza genética envolvida, certinho? E essa natureza genética aqui, também de forma herdada, passando por descendentes, predisposições essas, como eu falei, podem ser detectadas precocemente por exames moleculares de perfil genético laboratorial, que hoje são disponíveis no menu de exames laboratoriais. Ok, pessoal? Então, a característica clínica laboratorial das leucemias linfóides crônicas é muito heterogênea entre os indivíduos acometidos, que possuem sobrevida variável de alguns meses a décadas, tá bom? Ao diagnóstico, cerca de 2/3 dos pacientes se apresentam assintomáticos, ou seja, a maioria deles, tendo como motivo diagnóstico inicial o resultado do hemograma realizado ao acaso, daí a prevenção, mais uma vez, tá bom? Entre os principais sinais e sintomas clínicos da doença estão linfadenopatias, né, aumento ali dos linfonodos, cervicais
inguinais bilaterais, hipertrofia das tonsilas, que são as amígdalas, sinais de anemia, febre e esplenomegalia, aumento do baço, tá bom? Hepatomegalia, aumento do fígado, e mais raramente manifestações associadas à queda das plaquetas, trombocitopenia, certo? Os pacientes com leucemias linfóides crônicas apresentam risco aumentado para desenvolver uma segunda neoplasia relacionada às alterações imunológicas presentes nas doenças como consequência da terapia administrada, sendo a pele, o trato respiratório e o trato gastrointestinal os sítios mais acometidos. Então, laboratorialmente, se caracteriza a leucemia linfóide crônica por linfocitose crônica, ou seja, aumento do número de linfócitos crônicos, tá bom? Relativamente acima de 70% de linfócitos maduros, ou seja, há um predomínio de células maduras, por isso eu não tenho, como caracterizar como leucemia linfóide aguda, certo? Porque nas leucemias crônicas eu não perco essa característica de maturação. E absoluta acima de 5.000 linfócitos por microlitro de sangue, tá bom? Predominando aí linfócitos maduros e pequenos na extensão sanguínea, e aí também a maioria pode haver variação de morfologia, sendo às vezes pró-linfócitos. Também podem ser encontrados linfócitos atípicos. Então, o que a gente mais encontra nessa situação é linfócitos, pré-linfócitos ou linfócitos atípicos, tá bom? Sendo uma minoria de linfoblastos, o que caracteriza a leucemia linfóide crônica. O tratamento farmacológico, olha só, o tratamento de pacientes com leucemia linfóide crônica, como atinge pacientes com maior idade, ele evoluiu muito nos últimos 60 anos e ocorrendo conhecimento da doença pela disponibilidade de novos fármacos e terapias biológicas, como é o caso da imunoterapia que eu falei para vocês. Tá bom? Desde a metade do século passado e por várias décadas, a terapia de leucemia linfóide crônica se resumiu apenas a uma observação clínica, a utilização do agente alquilante clorabulcil com padrão ouro, quando era necessário para tratar o paciente, oferece medidas de suporte, ok? Então, observação, manutenção, piorou, vamos fazer um suporte, ok? E a droga de uso aqui, o clorabulcil, certo? Os tratamentos mais comuns para pacientes com leucemia linfóide crônica têm sido clorabulcil ou fludarabina, ou clorambucil, ou os dois agentes combinados, ok? Então, a gente vê lá que nas leucemias linfóides agudas eu tenho metotrexano, cintarabina e antraciclina, assim como nas leucemias linfóides, ou mieloides, certo? E no caso da leucemia linfóide crônica, um acompanhamento com clorambucil ou fludarabina, certo? E também a associação desses dois fármacos, e caso venha piorar, eu tenho um acompanhamento intensivo a nível de internação. E por fim, quando a combinação de rituximab, fludarabina, no caso do rituximab, 375 a 500 miligramas por metro quadrado, no caso aqui superfície corporal, no primeiro dia, fludarabina, 25 miligramas por metro quadrado aqui, no caso da superfície corporal do segundo ao quarto dia do primeiro ciclo e do primeiro e terceiro dia nos ciclos subsequentes. E ciclofosfamida, 250 miligramas com fludarabina, atinge respostas completas em 69% dos pacientes. E essas respostas estão associadas à remissão molecular em metade dos casos. Então, a química aqui muito presente nesse tratamento convencional da leucemia linfóide crônica, que se dá aí a nível de clorambucil, fludarabina e associações, como a gente viu aqui, com rituximab,
ok? E aí, pessoal, eu vou ficando, né, por aqui. Agora, o que você tem que fazer, né, é a questão da leitura no seu livro da unidade 4, seção 1, unidade 4, seção 2, fazer os exercícios de pré e pós-aula, ok? Presentes aqui nas suas unidades. Eu acredito que vocês já tenham feito, né? Até porque eu tenho que lançar nota até esse fim de semana, ok? Então, olha só, justamente essas atividades diagnósticas, tá bom? Da unidade 3 e 4, atividades diagnósticas aqui, presentes, assim como a gente fez no bimestre passado, né, as atividades diagnósticas das unidades 1 e 2. Então, para cada sessão, olha lá, tem em pré-aula atividade diagnóstica, tem pós-aula atividade diagnóstica, tá bom? Isso tanto na sessão 1 quanto na sessão 2, você observa o mesmo padrão, certo? Atividade diagnóstica, certo? E na sessão 3, que nós, semana que vem, estaremos encerrando a matéria, a disciplina, ok? E aí você também tem aí atividade diagnóstica para fazer. E agora você vai fazer, pegar o seu livro didático, assistir, né, a aula do professor e no livro didático complementar o seu conhecimento. E lá no livro didático também, nós temos aí a presença de exercícios. E esses exercícios, eles deverão ser feitos para fixação do seu aprendizado. Então, quando você vai lá no livro, você encontra também, assim como em pré-aula e pós-aula, os exercícios. Então, olha lá. Nesse caso aqui a gente falou, né, das leucemias, e aí tem sempre a seção Faça Valer a Pena. A cada final de sessão do livro, exercícios para que você venha fazer, né, e assimilar o conhecimento. Certinho? Então, faça isso, né, para preparar para a nossa avaliação, certo? Do segundo bimestre. Alguma dúvida? Professor, Fala, Bruno. quando será a prova do senhor? Deixa eu ver aqui, ó. Os coordenadores já posicionaram. Deixa eu só pegar aqui para você. Eu recebi essa informação já durante essa semana e aí ficou de passar nessa aula, tá bom? Só um minutinho que eu já vou falar aqui para você. Bom dia. Bom dia. E a respeito daquelas atividades do livro que a gente enviou, você recebeu todas, né? Quanto que o senhor vai fazer correção? Quem me enviou, eu recebi e já lancei a nota, né? Só não saiu para você porque eu vou lançar tudo no dia 31. Tá bom. O sistema, e assim que eu publicar, vocês receberão a nota. Então, quem Tá bom. fez enviou, está com a nota lá, tá bom? Tá, obrigada. Olha aqui. Semana que vem, então, né, vamos combinando aqui o fechamento do semestre. Semana que vem, nós temos aí a semana... Vou pegar aqui o calendário para vocês. Olha, semana que vem nós temos aí a semana, dia 4, né, para a nossa última aula, que está presente lá no livro, unidade 4, seção 3. A gente vai falar de fármacos, tá bom? Farmacoterapias. E aí, na próxima, entramos aí, então, em junho, né? Na próxima semana, que é a semana do dia 8 ao dia 12, no caso da nossa aula aqui, dia 11, a gente vai ter uma semana aí de revisão, certo? E aí as provas acontecerão na semana do dia 15 ao dia 19, tá bom, pessoal? A prova sua aí está marcada para o dia 18 de junho, ok?
A prova, ela também vai ser elaborada, né, de forma online, como nós tivemos no primeiro bimestre, visto que a previsão de retorno, né, para as aulas, ela acontecerá gradativamente após o dia 15 de junho. Então, coincidindo aqui com a semana da prova, porém, a orientação dos coordenadores é que essa prova ainda será online, ok? E aí a prova vai ser no dia 18 de junho, e diferente da primeira prova online, que só teve 10 questões, esta prova, segunda prova, vai ter 20 questões, tá bom? Dessas 20 questões, 16 questões são objetivas, e cada questão, né, objetiva, ela é daquele perfil de marcar a alternativa correta, ou de VOF marca a alternativa correta, enfim. E as outras 4 questões são dissertativas, onde a gente vai colocar, né, a questão, uma pergunta na questão, e você vai escrever e enviar o formulário do mesmo jeito que você fez na primeira VA, tá bom? O link para a realização da prova, né, a gente vai postar na unidade 4, né, unidade 4 da sessão, ok? E, no caso aqui, está falando seção 4 das disciplinas AMI. Mas aqui na nossa disciplina, eu já estou aqui com ela aberta, ela não tem seção 4. Então, eu vou postar justamente na última sessão, tá bom? Então, aqui, ó, unidade 4, né, seção 3. A gente vai encerrar, e aí eu vou fazer uma nova postagem aqui, quando você entrar aqui, olha, na seção 3, tá lá, assim, a web aula da sessão, né, atividade diagnóstica, e aí, aqui também, nesse momento aula aqui, olha, eu vou postar a minha aula que eu vou gravar semana que vem, e também nesse momento aula aqui, eu vou postar o link para que vocês venham fazer a prova no dia que eu marquei, dia 18, não é isso? Estou pegando aqui de novo o calendário. O senhor falou 18, mas a prova não vai ficar uma semana aberta igual foi a outra, não? Isso. Vai ser do mesmo jeito da outra, né? Uhum. Então, as provas acontecerão do dia 15 ao dia 19. Então, dia 18 aqui, ó, certo? E aí o link da realização da prova eu vou postar lá na unidade 4, seção 3, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom? E aí eu vou compartilhar esse link, né, com vocês e colocar lá no grupo. Falar, ó, pessoal, o link está postado. E aí o aluno vai realizar a avaliação da prova olha só, lendo aqui na íntegra, né, a realização da prova. O aluno deverá realizar a prova em 24 horas, então liberar o formulário às 0 horas do dia da sua aula, né, e fechar às 23h59. Então, eu vou liberar. Eu vou entrar aqui, né, no dia 18, às 0 horas do dia 18. É difícil, né, pessoal? Mas eu vou liberar ali no dia 18, às 0 horas, o link, certo? Então, você já vai acordar, já vai vir para o momento aula, acessar o seu AVA, e você vai ter todo o dia 18 para fazer essa prova, porque eu vou encerrar o link às 23h59. Deixar lá programada a abertura e fechamento do link. O aluno não conseguiu fazer, né, nessa data aqui, aí ele vai ter que fazer a substitutiva, certinho? Porque na primeira, né, avaliação, como era uma novidade para vocês e também para os professores, a gente deixou o link disponível a semana inteira. Nessa semana de segunda VA, o pessoal já está, né, adaptado à realidade, né, que nós estamos vivendo aí de confinamento, e aí o pessoal já sabe, né, que tem que acessar o link, a gente já está passando aqui,
você vai chegar, acessar o seu link, você vai ter o dia 18 para fazer a sua avaliação, tá bom? Não vai ter como fazer no dia 17, nem depois do dia 18, certo? Então, é uma outra recomendação aqui. O aluno, conforme a primeira também, vai ter só uma tentativa, e aí eu volto a afirmar, né? Quando você abrir o link da sua prova, né, procure fazer o link da sua prova, né, aberta. Por quê? Tem aluno que, por exemplo, eu abri essa janela aqui, ó, ontem. O que vai acontecer? Eu abri essa janela aqui mais cedo. O que vai acontecer se eu clicar nela? Olha lá. O que aconteceu aqui, pessoal? Ela está reiniciando. Então, tem gente que abre a prova, né? E aí ele se acha no direito, né, na avaliação, de procurar, né, as respostas em algum outro lugar. Então, enquanto ele está fazendo isso, o link ele vai atualizar. E aí a prova reinicia. E aí alguns alunos me abordaram na primeira VA, falando assim, professor, o link da minha prova, eu estava fazendo a prova e ele reiniciou. Reiniciou por causa disso que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, existem fatores e fatores, certo? Então, abrir o link da prova, fica na prova. Responda a sua prova, envie a sua prova, tá bom? Porque caso contrário, você ficar ali migrando de um link para o outro, o sistema vai reiniciar. Olha aqui. Estava mexendo nisso aqui agora, só de eu ir para lá e para cá, já reiniciou todo o meu ambiente virtual. Então, algumas dicas que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Nos vemos, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, era já para ter entregado aquela atividade que copiava nas questões do livro? Sim. Entendi. Eu coloquei há 2 semanas atrás, né, para o pessoal estar entregando aí. Certinho? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, assim, quem tiver alguma atividade para me entregar, né, referente a essas últimas semanas, já providencie isso, porque eu estarei fechando amanhã os meus relatórios e publicando as notas para que vocês venham receber aí até o dia 31 de maio. Certinho? Mais alguma pergunta, pessoal? Baixando aqui a frequência, né? Hoje poucos alunos. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença e a participação de todos, né? E nos vemos na aula que vem, onde falaremos aí de farmacoterapia do sistema hematológico. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem.